Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Esther, da TV Livro, um Zoom literário da Escotesse Editora. Sejam todos bem-vindos ao Zoom Literário. Hoje nós temos a apresentação do livro Dona Onça Pintadinha e a Sua Sabedoria, de Rosa Regis. O livro A Dona Onça Pintadinha está na livraria Azabessa, no www.azabeca.com.br. E aí, olá, tudo bem, Rosa? Tudo joinha com você? Preparada para Olá, esse nosso bate-papo aqui? preparadíssima. Então tá bom. Vamos falar um pouco da escritora? Rosa Ramos Regis da Silva, da onde vem, um pouquinho da sua vida, como que você chegou à escritora? Bom, eu venho lá do interior da Paraíba, do sítio Girimum, município de Jacaraú, e saí de lá muito pequenininha, mas já gostava muito de ler. Eu aprendi a ler muito jovem, porque lá no sítio não tinha escola, mas de repente, quando chegou uma escolinha, e minha irmã, que era mais velha, tinha já 17 anos, para ela ir para a escola, ela teria que me levar a pequenininha. Eu fui Ai, junto. ai, que Aí bom, fui, hein? que bom, graças a Deus. E aí eu comecei aos 4 anos, e a escola, mesmo naquela época, não podendo matricular, mas aí eu fiquei e aprendi a Uhum. ler só. Eles me davam só coisas para ler, né? Então eu aprendi a ler muito jovem. E meu pai era analfabeto e minha mãe autodidata. Ela aprendeu a ler só em casa. E ela gostava de literatura de cordel, dos cordéis na feira, vendido na feira, né? Os folhetos. E ela pedia para ele comprava e ela lia e gravava boa parte do cordel, às vezes até quase todo, e cantava. Ela cantava fazendo qualquer coisa, lavando roupa, lavando louça, fazendo comida, fazendo na casa de farinha, que a gente era muito pobrezinho, assim, pessoal do sítio mesmo, lá do interior. E aí ela me incentivou a isso. Todos lá em casa gostavam de cordel. E eu, em especial, porque eu tive mais oportunidade nesse sentido. Aí minha irmã casou, foi morar já no Rio Grande do Norte, em Montanha, e me levou com ela, e ali eu via nas feiras os folheteiros vendendo cordel, cantando, e eu me envolvi com aquilo ali. Depois, eu tive que sair de lá, depois vim para Natal, minha irmã veio para Natal, eu vim também, e passei a estudar só muito mais tarde. Deixei lá, eu só fiz até a quarta série do ensino fundamental, e muito mais tarde, já depois de casada, foi que eu voltei, já perto de casar, voltei a estudar. E abandonei a literatura, quer dizer, não de ler. Eu era apaixonada por leituras, mas como eu não podia comprar, eu pegava emprestado. Uhum. E as revistas em quadrinhos, aquelas revistas em quadrinhos antigas, Nosso Amiguinho, que era uma revista também boa de leitura. E eu lia Guanadotel, Capricho, Ilusão, o que viesse. Fica aí na mão, lia, né? Lia tudo, até bula de remédio. Saía lendo as placas pelo meio do mundo, eu amava ler. E aí, aqui em Natal, eu passei a trabalhar, meus pais precisavam de mim, eu comecei a ajudá-los, trouxe para cá e comecei a trabalhar, e também passei muito tempo sem estudar. Quando eu voltei a estudar, eu já tinha mais de 20 anos. E aí, logo depois, eu me casei, depois eu fui trabalhei no comércio muito tempo, depois na Coserne, e lá eu tive que estudar depois, fazer um supletivo do ensino médio, porque não tinha tempo de estudar, então fiz o supletivo depois, porque eu fiz um concurso interno que exigia o ensino médio, eu não tinha, mas eu fiz e não disse nada. Aí fui lotada, passei no concurso e fui lotada, eu disse, agora eu tenho que estudar na marra, porque se pedirem... Aí eu fiz o curso, me preparei, comecei a me preparar e fiz para economia antes. Depois depois de casar, de aposentada, foi que eu fiz um curso de filosofia. Ah, que legal. Aí foi no de filosofia que eu voltei às leituras e comecei a escrever. Eu já tinha quase 50 anos, quando eu recomecei. E aí eu recomecei com cordel, com literatura, com rima. Eu não tinha nem noção do que seria cordel, que o cordel, na realidade, é bem quadradinho, é como soneto, bem quadradinho, bem dentro das medidas. E eu comecei a fazer aquelas coisas, eles me chamavam de cordel, e eu fui aceitando, e daqui a pouco eu comecei a fazer mesmo. Conheci outras pessoas, Sociedade de Poetas Vivos, a União Brasileira de Escritores, a Casa do Cordel, e aí
me envolvi com as letras. Hoje eu tenho alguns livros já. Eu comecei a fazer, eu tenho cordéis infantis, mas aqueles livretos simplesinho, pequenininho. Sim. Certo? Aí eu comecei a fazer, mas nunca fiz um livro grande de cordel. Eu tenho uma variedade grande de cordéis. Aqui tem alguns. São Olha que cordéis, legal. tem Uhum. muitos cordéis. Eu tenho uma faixa de 100 cordéis. Aí, entre eles, tem muita literatura infantil, que poderá Ah, se que transformar gostoso. em livro ainda, viu? Ai, que bom. É. Muito E legal. agora, na Lei de Blanc, eu consegui 2 livros, que foi O Susto da Joaninha, que eu também é um cordel infantil, e Cheiro da Terra, que é o de sonetos. E eu já tinha feito, em 2010, no Prêmio Patativa do Assaré, eu consegui também fazer um livro aí fez de cordel, são 19 cordéis um livro. Ah, E tá. fui fazendo, tem muita coisa escrita já, um bocado de coisa. Ai, coisa Até- boa, né? E é, como é que surgiu a ideia do livro da Dona Onça Pintadinha? Fala um pouquinho do livro agora. Bom, agora vamos falar do livro. Então, o livro, tal como esse outro que eu disse do susto da Joaninha, foi os animais se queimando, morrendo queimados nas queimadas existentes do Brasil. Essa coisa me machuca, eu sinto muito, eu sinto assim de chorar. Eu me lembro dos bichos que não tem para onde ir, que não sabe para onde correr, não sabe como se virar, não é racional como nós somos, malvados, né? Nós somos seres malvados. Uhum. E conseguimos tocar fogo num ambiente desse para queimar, para conseguir dinheiro, e não lembra do sofrimento dos animais e nem das pessoas, né? do que está provocando. E isso eu já fiz um bocado de coisa, tem algumas coisas já feitas também, tudo relacionado a essas loucuras de hoje, de E, hoje em e, dia, né? né? E quanto tempo leva mais ou menos para você criar essa história, para você escrever essa história? Quando você tem a ideia, você já vai para o papel, é uma coisa que VaptVup, demora. Ah, é? não, Já tem a VaptVup, ideia e já é, desenvolve direto. minha mesa de refeição, ninguém come nela, ninguém se alimenta nela, só são papéis e canetas, às vezes as canetas jogo fora, que vai estragando e vai. Mas Uhum. eu tenho até um poema que eu digo que eu escrevo, que às vezes eu faço linhas molhadas, porque eu estou na cozinha e de repente vem a ideia, eu estou sempre com papel à mão, Ai, que porque legal. se esquecer, não faz depois. É, andar com o bloquinho sempre na mão, né? Sempre, inclusive nas viagens, assim, vou trabalhar, aí eu levo o bloco e levo. E aí eu voltei a trabalhar também, depois que eu fiz curso de filosofia, eu fiz o concurso do Estado, e eu voltei a trabalhar aos 60 anos. Hoje eu estou com 72, tenho 12 anos de Estado. Você está dando aula? O que você está fazendo? Não, agora eu estou na biblioteca. Ah, tá. Uhum. Estou onde eu gostaria de estar mesmo, na biblioteca. Uhum. E Ah, tem, isso é legal. e tem uma cordelteca dentro da biblioteca, então, uma cordelteca que eu criei numa sala isolada, mas agora não tem quem tome conta da biblioteca junto comigo, eu tenho que trouxe a cordelteca para dentro da biblioteca. Uhum. Ah, Pra, isso é bem legal, né? Então, muito, e nos seus livrinhos, com esses temas que você está colocando, você tem o foco pedagógico. Fala um pouquinho tem, disso, desse seu. Uhum. sim, sempre há um foco pedagógico, sempre há uma lição, pelo menos, no final, não é? Onde você faz a historinha, que muitas vezes a criança nem percebe o que está lendo, porque a criança também não tem a malícia do adulto, né? Mas, no final, quem conta a história, o professor, ele pode aproveitar a história para dar o exemplo final, não é? Para Uhum. dizer, no final, dizer o que as queimadas provocam. O que, na história de Dona Onça Pintadinha, Dona Onça age como se fosse um ser humano, onde ela raciocina e diz, não, vamos fazer assim, assado, que a gente vai resolver, não Uhum. é? Mas, no final, tem sempre a lição dizendo que os seres humanos são que provocam essas coisas, né? E se a criança começar a aprender que sem os animais e sem a natureza a gente não consegue sobreviver, ele vai ser um ser humano melhor.
né? É bem por aí, né? E o que que É. você acha que está faltando para despertar o interesse das crianças e jovens mais pela leitura, né? O que que você acha que falta? Além que a gente sabe, o pessoal vem muito com aquele papo, né, do livro caro, etc e tal. Mas eu sempre vou pelo lado que é o seguinte: existem bibliotecas, bem ou mal existem bibliotecas, nas escolas Sim, existem sim. bibliotecas municipais, existem bibliotecas do governo estadual, existem. Então, o que está faltando para a gente incentivar essa leitura, até a troca de livros entre os jovens, entre eles mesmos, né? Alguma atividade desse tipo, né? Com os pais, inclusive. Não sei, o que que você pensa disso? Bom, eu acho que eu penso assim, eu penso que nas escolas, os professores em si, principalmente os professores de português, de literatura, deveriam incentivar mais. Vamos dizer assim, colocar todos os alunos passam pelo português e pela literatura, não é? Todos eles, sem exceção. Então, deveria haver um incentivo maior por parte dos professores. Eu vejo um desinteresse. O Uhum. desinteresse dos próprios professores de incentivar a leitura, porque é muito gostoso, e quem diz que não gosta de ler é porque não sabe como é gostoso de ler, como é gostoso ler. Então, quando eu pego alguns alunos, já hoje, por exemplo, eu li um texto meu que é um cordel que eu faço juntamente com outra pessoa. Ela faz o texto original e eu transformo em cordel. Ah, tá. E é o Tatu Filosofante, onde eu mostrei para os meninos a lição que o Tatu dá no final. Então, leio para eles, como eu já li, Dona Onça Pintadinha já entrou na história também, Dona Onça Uhum. Pintadinha. E aí eu leio e mostro no final como é, e eles se interessam. Quando você consegue juntá-los e pedir atenção mesmo dele, mostrar o significado daquela leitura, eu vejo meninos lá que eram rebeldes demais, e quando eles começam a ler, eles se tornam diferentes, eles começam a se interessar pela leitura. Uhum. E também da escola em si, incentivar os pais. Os pais, às vezes, nem estão nem aí para nada. Se o menino leva um livro para casa, fica lá jogado. Eles nem leem. Nós perdemos em 3, 4 anos por aí, juntando tudo, nós perdemos da biblioteca mais de 600 livros, onde o aluno leva para ler, não tem aquela rigidez que tem na universidade, onde é tudo Sim. direitinho, tem que ter Controlado, né? controlado, então as bibliotecas são pequenas, não tem espaço para criar escaninhos Uhum. para guardar as bolsas, por exemplo, aí entra o menino com bolsa, depois sai com o livro no bolso, e nunca mais devolvem. Os Uhum. mesmos que tomam emprestado, se a gente tenta fazer um controle na escola, não faz o controle, porque as escolas querem alunos. Uhum. E aí eles não vão, eu digo, o ano passado eu fiz um controle, o ano passado não, em 2019, porque o ano passado a gente não frequentou isso. Praticamente não trabalhou, né? Eu fiz um controle total dos livros que estavam, que a gente poderia conseguir de volta, que os alunos estavam, porque é o ensino médio, é só o ensino médio, não é fundamental, lá na escola que eu trabalho. E aí eu relacionei todos os débitos, desde o terceiro ano até o primeiro, do primeiro ao terceiro, os terceiros mais antigos, e entreguei para a secretaria e para a direção. Eu disse: olha, vocês, quando forem fazer as matrículas, peçam para confirmar a matrícula, vocês terão que trazer os livros que estão com vocês. Não houve nenhum interesse. Então, nós perdemos mais de 600 livros. Não, e o que é pior, né? Se tiver na casa deles ou limpar a casa, vai Vai para para o outro lixo. lugar, vai para o Vai, lixo ou vai para outro vai, lugar. Então, com uma certeza. campanha de biblioteca, talvez, para recolher todo esse material. Quem tem livro em Aí casa seria. que doe, aí vocês faz Pronto, essa triagem, e aquilo que não der para usar, doa. Mas aquilo que der doa, para ficar na biblioteca, fica. Porque é uma exatamente. forma dos pais e dos alunos liberarem a casa deles, que nem sabe o que tem, né? Sim, Muitas vezes leva um monte de coisa para casa, às vezes até ganha, nem sabe o que tem, não está usando, então doa. É como roupa, é tudo igual, né? Como roupa, tudo qualquer igual. coisa que você tenha a mais em casa, né? Que você não está Tá, usando, inclusive livros, doe, que alguém vai querer, né? Que alguém vai exatamente. desejar ler, alguém vai querer isso daí, né? Não jogar no lixo, porque de repente vai se transformar
de nada, né? No final das contas, vai se É, transformar em alguma coisa, mas aí, eu não sei não, se fico morrendo perde, de né? medo. Se perde demais, né? É uma Meu Deus, judiação mesmo. é a Eu judiação. acho que o gosto pela leitura também se dá muito logo na sua criação, dentro de É, casa, dentro de mas casa, eu também estou com você. Por com exemplo, você incentivo, começou, tá certo que a sua mãe também é autodidata e começou praticamente sozinha, fez tudo sozinha, né? Essa sozinha. conquista da leitura e da escrita. Mas você também indo na escola com a sua irmã. Quer dizer, foi praticamente sozinha que você, aos poucos, foi adquirindo Amor pela leitura. esse amor pela leitura e pela escrita. Mesmo porque quem não lê, não escreve, né? Né, não Rosa, consegue escrever, não tem que consegue ter. escrever, né? Então, a leitura é básica. A gente vê hoje em dia pelo vestibular, né? O quanto Uhum, está pegando a escrita. O pessoal não lê, pois é, como é que quer escrever? Eles deram um tema super difícil na redação. Meu filho, se é, você não lê, né? qualquer tema é difícil. Qualquer coisa, né? Você tem que ler para você poder criar um texto. Você não vai nem entender qual é o que está desejando, né, naquela redação, né? Qual é a premissa da redação, né, do termo. Mas é muito difícil mesmo, né? E eu acho que é muita displicência, né? A falta de apoio e o desinteresse dos jovens, né? Talvez mais até um pouco do que das crianças. Se bem que tem uma literatura infanto-juvenil muito boa também no mercado, né? Tem. Que está chamando a atenção dos jovens, mas compete hoje em dia muito com o computador, com esses jogos eletrônicos, né? E dá pena, porque realmente os livros são eternos, né? Você carrega com Com você para certeza. onde você faz e essa leitura você não perde nunca, né? É um Nunca. produto que para a sua educação, para o seu crescimento, né? E o que Com que você certeza. gosta mais de escrever? Eu vi que você falou bastante de criança, mas você não escreve só para criança, né? Não, como eu fiz, como eu estava dizendo, eu escrevo sonetos, e sonetos assim, alguns apaixonados, alguns críticos, alguns. É uma variação de coisas. Aham, uhum, Então, escrevo também, eu fiz um livro que é Lembranças do Interior, Contadas e Cantadas, onde eu uhum, faço o conto ou uma crônica, eu levo mais para o lado da crônica, porque são falando de pessoas, de lá, de uhum, coisas que aconteceram. uhum. Então, e depois, logo depois, eu faço o cordel do próprio conto. Então, são lembranças do interior contadas e cantadas. E que, para mim, foi meu melhor livro, no sentido de emocionar as pessoas. Eu sou ruim de venda, eu não saio para mostrar, não boto nas livrarias, mas eu vou me dedicar, quando eu me aposentar, eu trabalho os dois expedientes, então é integral. Hoje eu estou fugindo. Aham. Hoje eu E é falei com a aposentada também, né? Que você falou no início que você era aposentada já. sou Você foi aposentada da COSERN. aposentada pelo Estado também? Não, Não, aí é não. particular. Ah, Era tá. economia mista, era INSS. Ah, tá. Então, INSS. Então, eu sou aposentada, mas aí, quando eu voltei a trabalhar e na cultura, eu não pensei nunca em ser professora, que eu não tenho muita paciência com os Uhum, alunos, mas eu até que me dei bem como professora de filosofia, trabalhei pouco tempo também em sala de aula. Depois eu uhum. fiquei junto na direção um tempo, porque sou formada em economia e me convidaram para. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não quero lidar com números nunca mais na minha vida, mas aí fiquei um tempo e depois Foi meu fugi. tempo. Eu podia ter feito É, biblioteconomia, né? A minha pois é, formação é biblioteconomia. Eu sou formada em mas eu biblioteconomia. apaixonada por É muito filosofia. legal. Eu Ah, fiz o tá. meu, eu Não, fiz o meu curso, filosofia. eu fiz o curso de filosofia quase todo em rima, assim, em poesia, Aham. transformando os trabalhos todos em rima. Ai, E que legal. eu fui muito bem. No final das Ai, contas, que eu fui até gostoso. laureada. Fui até laureada, foi o cordel que me deu, né? Isso, Isso. né? É. É um dom, Porque né? É um dom, né, é, Rosa? É um dom. é, É um a dom gente que você desenvolveu praticamente a sua vida inteira, né? A a sua vida vida inteira, toda, né? exatamente. É uma herança da sua região, né? É É, uma herança da sua cultura, né? O cordel é uma herança, né? exatamente, É uma exatamente. herança. É muito legal. Deixa um recado para os seus leitores. Fala alguma coisa.
Então, aí eu queria, ao invés de deixar um recado assim direto, dizer uma estrofezinha de um poema meu. É. Que aí eu digo assim, o Jerimum, as pessoas que me assistem agora, eu não sei, mas as pessoas, na maioria das vezes, já ouviram esse poema. E eu digo, Jerimum é a terrinha onde eu nasci, seu doutor. Naquele tempo era linda, rodeada de fulor, cheinha de passarinhos cantando hinos de amor. Minha casinha de taipa, colchão de barro amassado, só tinha como mobília um banco negro alongado no aipende, sempre esperando o viajante cansado. Tudo era lindo, doutor. Mas o povo era feliz, era naquele tempo, porque hoje o que se diz é que o progresso chegou e fez nosso povo infeliz. Os usineiros cercaram as terras por arredor. E hoje o trabalhador sofre que sai até dó, ganhando salário mínimo, trabalhando sol a sol. Tudo era simples, doutor, mas o povo era feliz. Obrigada, meus amores. Obrigada a você, Rosa, por essa participação, foi super legal. E o livro Dona Onça Pintadinha e Sua Sabedoria, da Rosa Regis, se encontra na livraria Azabessa, www.azabeca.com.br. Obrigada. Obrigada a você.